Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Areta e aqui no meu canal eu falo sobre vida na Alemanha. Já moro aqui há 7 anos, dou dicas também sobre visto, etc. E também trago pessoas para contar a sua experiência. E no vídeo de hoje eu trouxe a Lorena para contar a experiência dela sobre o au pair. E infelizmente não é nada que eu consiga acrescentar para vocês, porque eu não tive essa experiência, mas aí eu trouxe uma pessoa que teve. Porque aí a gente vai falar um pouquinho como é o processo do au pair e como que foi para ela a experiência pessoal dela, porque a gente sabe que cada experiência é uma experiência. Então a Lorena vai trazer um pouquinho de como que foi tudo para ela. Então fale sobre você, Lorena. Se apresente. Eu já falei o nome dela, mas ela vai se apresentar de novo. Oi, eu sou Lorena, eu tenho 24 anos e eu cheguei na Alemanha no final de fevereiro de 2020, então pouco antes do corona dar aquele estouro, então a gente teve lockdown, a gente teve que ficar em casa, então não foi uma experiência fácil. Já estamos dando spoiler de como que foi, gente. Exato. Vamos começar do início. Conta do início, como é que foi. Você vem de onde do Brasil? Eu sou do Rio, carioca da gema. O início começou, eu acho que a gente começou a falar sobre em dezembro. Sobre vir pra Alemanha, né? Exato, sobre vir pra Alemanha, porque tudo foi graças a essa pessoinha aqui. Que eu já estava aqui. Porque Exato. pra quem não sabe, ela é minha sobrinha, eu sou jovem, eu sei. Mas a minha irmã começou cedo. Meu Deus. E aí eu já estava aqui e a Lorena começou a pensar na possibilidade, né, de vir pra Alemanha também. E nós começamos a estudar as possibilidades, né, de como seria vir, daria certo, o que a gente podia fazer, né, porque não é só dar na cabeça da gente, vou pra Alemanha, mas a gente meio que tem que ter um plano, você tem que ter um plano, né, se planejar, fazer tudo direitinho pra tudo dar certo, pra você não chegar aqui e falar, eu achei que seria assim, assim, assado, e não foi como eu esperava, então tudo requer um planejamento. A gente começou a pensar na possibilidade da Lorena vir pra cá. E aí você, no fim, chegou em fevereiro de 2020, né? Exato. Uma história um pouquinho antes disso. A minha tia, ela veio pra cá quando eu tava no 3º ano do ensino médio, eu ainda tava cursando o ensino médio. E ela começou comigo e possibilitou, e me disse que teria uma possibilidade. É assim, gente, é alemã já fala alemão, o português tá tipo indo embora. Uma possibilidade de em algum tempo ela me buscar para vir para cá, para estudar e tudo mais. Mas nessa época eu ainda estava cursando no 3º ano do ensino médio. Então era uma planos, coisa muito, né? Planos e tal. Então, claro que eu fiquei muito feliz, mas era uma coisa muito certa. Então a gente deixou passar. E aí eu terminei o 3º ano. Veio uma oportunidade para mim, para eu vir para a Alemanha, mas infelizmente não deu certo. Então, no final do 3º ano do ensino médio, eu fiz o Enem, não passei. Tentei um ano depois. Fiz de novo, não passei de novo no curso que eu queria. Então, veio uma segunda oportunidade. A minha tia conhecia uma mulher que tinha gêmeas. Uma brasileira. E ela precisava de ajuda para cuidar das crianças. As crianças eram pequenas, ela trabalhava de casa por conta... Era um trabalho de casa. Exato, ela trabalhava de home office e ela perguntou pra Areta, ok, você conhece uma pessoa que teria vontade de vir pra cá, de me ajudar a cuidar das meninas e tal. Só que eu era nova, eu não sabia o que eu realmente queria, eu não sabia se eu iria gostar da Alemanha. Não tinha experiência também, Exato. Né, com criança e tal. Exato. E aí eu falei a verdade, eu falei até minha sobrinha. Quantos anos você tinha na época? 18. Eu falei, ela é bem nova, ela tem 18 anos, ela não tem experiência cuidando de criança. Eu expliquei pra ela a situação, né? Não fantasiei, tipo, ela já cuidou de criança no Brasil, sei que eu não falei isso. Eu falei a verdade, ela não tem experiência, mas ela pode aprender. E aí vocês se conheceram, né? E aí viu-se, porque realmente não é só falar, tem uma pessoa, eu tenho minha sobrinha e tal, traz ela e ponto final. Você tem que conhecer a pessoa, ainda que online, pra ver se, né, se as expectativas estão de acordo, apesar da Lorena não ter nenhuma experiência, então meio que ela não podia ter expectativas, mas conhecer, ver a pessoa e pensar, realmente pode ser que dê certo, pode ser que não dê.
E aí vocês se Exato. conheceram online, né? O negócio foi que, por eu não ter conseguido pela segunda vez ter feito o Enem, não ter conseguido uma vaga na faculdade que eu queria, eu falei, ok, eu preciso trabalhar. E pela situação no Brasil, eu tentei fazer o Jovem Aprendiz, também não fui aceita. Tentei vagas de emprego no Brasil, também não fui aceita, não tive nenhuma resposta. Então eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu quero ter uma experiência na área de trabalho, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero tentar uma coisa nova. Então quando essa ideia veio, eu vir para a Alemanha, então eu super aceitei. A minha tia entrou em contato com essa mulher direto, falou, olha, ela tem interesse, ela tá animada, ela iria... Ela gostaria de ter ela essa gostaria de ter experiência e essa tal. experiência e tal. Então a gente marcou um horário, eu acho, na época. De conversar online, conversar e se tal. conhecer. E aí eu conheci a mulher, a mãe A das brasileira. meninas. Eu conheci bem rapidamente as meninas porque elas eram bem pequenas e eram bem tímidas, então não foi meio que uma conversa ali Não com as meninas. conversaram, né? Mas eu vi Mas se as viram. meninas e tal. Eu vi a cachorra também, porque eles tinham uma pastora alemão. E ela foi super gentil, ela me explicou. Eu sei dessa situação, eu sei que você não tem experiência, mas eu iria Te ajudar, dar né? essa possibilidade e tudo mais. Então falei, ok, eu gostaria de ter 3 meses para conhecer a cidade, para saber se é realmente isso que eu quero. Porque... Ai, desculpa. E, gente, uma pausa aqui, que tem uma menina muito doida, que ela já ficou pelada aqui. Trocou de roupa na nossa frente. E agora, ela tá socando a própria perna. Ela tá meio que fazendo umas coisas de arte marcial aqui há um tempão, né? E aí agora ela começou a se socar e tirou nosso foco. Então, eu queria ter esses 3 meses para conhecer a cidade, para saber se era realmente isso que eu queria. Porque poderia ser que não desse match, né? que não acontecesse, que não era o que eu realmente esperava. Então eu vim com visto de turista para realmente apenas conhecer a mulher e as filhas dela, para conhecer a cidade, para conhecer a cultura, para conhecer o idioma, assim, mais ou menos como que é e tudo mais. Então foi meio que eu vou, mas eu tenho a opção de voltar. Vamos ver se vai dar Exato. certo. Porque brasileiro pode ficar aqui por 90 dias sem visto, não precisa de visto. E aí a gente optou por fazer dessa forma, da Lorena vir entrar como turista e ver se realmente ia ser do Porque que... é tudo legal. Tá tudo bom? legal, Sem visto por 3 meses, é totalmente legal. Ela não ficou legal aqui, ela veio como turista. Ficou aqui 3 meses, esses 3 primeiros meses, até eles se conheceram pessoalmente, decidir realmente vamos fazer isso, não vamos, porque no final das contas é um investimento muito grande, né? Obviamente de dinheiro, porque de você chegar aqui, trazer sua vida pra cá, e aí depois, sei lá, de 2 semanas que você tá aqui, você fala, ai, não quero ir embora. Pode acontecer, mas se você tem a opção de fazer diferente, é uma escolha bacana. E aí nós fizemos isso, a Lorena veio, né? Chegou aqui em fevereiro de 2020, né? 2020, E aí, como foi, assim, sua primeira impressão da Alemanha? Eu cheguei no final do inverno, eu cheguei aqui só com um moletom e uma calça jeans. Então, eu passei muito frio, assim, tipo, na hora da chegada. E a gente ainda foi conhecer a cidade, eu só com um moletom e um jeans. É verdade, porque nós fomos buscar ela no aeroporto, não foi? A gente foi te buscar. Foi o Diego, foi me buscar. O Diego trouxe também uma jaqueta, mas... Verdade. Pela minha calça, só uma calça jeans. Porque fevereiro no Brasil é verão. E aí, obviamente, você não tem roupa adaptada pro inverno daqui. E tava bem frio. E aí a gente levou uma roupa pra ela no aeroporto já. E aí do aeroporto a gente veio direto passear, né? E foi super bonito e tal. Tava tudo nublado. Mas eu amava tudo. Eu amava tudo. A língua foi, tipo, um choque, mas por vocês falarem alemão, eu tava um pouco mais tranquila. Todo mundo que vinha falar comigo, me perguntar alguma coisa, ficava, tipo... aquele sorrisinho de não tô entendendo nada, mas só sorria. A gente conheceu a cidade juntas. E no final da noite, a gente foi pra cidade, onde eu iria conhecer essa família. E aí as meninas já estavam dormindo e eu cheguei lá, eu conversei com a mãe das meninas. A gente conversou um pouco mais
profundamente como que seria os meus dias ali para conhecer a cidade, para conhecer o idioma e tudo mais. Só que uma coisa que a gente não contava era com o corona. A gente Que não ele tava contando estava com isso. prestes a chegar, né? A gente achou que era tipo, é uma gripe, tipo, vai passar depois, todo mundo só vai ser vacinado e acabou. Tipo, ninguém esperava com uma coisa tão grande, porque primeiro começou em outro país e do nada já tava em todo lugar. Então era uma coisa que a gente não esperava. E aí eu não conseguia sair. Eu só ficava com a família em casa, elas me mostravam alguma coisa, elas saíam pra passear comigo. Foi no mês seguinte, porque você chegou em fevereiro. Em março eu fui pro Brasil, cheguei no Brasil, aí tudo começou, aí a gente teve que voltar rápido. E aí já tava todo mundo trancado em casa e ponto. Ninguém mais podia sair e se ver. A gente não se viu, né? Ficou muito tempo sem se ver, porque a gente não podia se encontrar, não podia sair na rua, tinha negócio de toque de recolher, um monte de coisa. Então, foi um início bem marcante, né? Mas depois de 2 semanas eu decidi que eu queria ficar. Então, tipo, mesmo com corona ali no inicinho, eu falei, não, eu quero ficar aqui. Eu quero tentar, eu quero me dar essa possibilidade. Eu quero ver até onde vai. Foi exatamente o visto de au pair, né? Não, eu ainda tava como turista. Eu esperei essa fase terminar, porque eu tinha que ficar no país, que senão eu não iria conseguir voltar. E aí eu conversei com a mãe das meninas e falei, olha, eu quero realmente ficar. Voltar pro Brasil não tem como, porque se eu voltar, eu não vou ter como. Se eu voltar pro Brasil, eu não tenho como voltar pra Alemanha. Então, como que a gente pode fazer isso? Porque ela teria que voltar pro Brasil para poder tirar o visto de au pair no Brasil, porque o visto você tem que tirar no seu país de origem, né? Exato. Ela não poderia tirar o visto de au pair aqui, ela tinha já que ter vindo com o visto de au pair. E como a gente optou dela vir conhecer primeiro antes de tomar essa decisão, não tinha como ela retornar para tirar o visto. Então gente teve que ir por outros caminhos. Exato. E era uma coisa muito incerta depois desse lockdown. Ok, quanto tempo que isso vai durar? Vou poder voltar? Não vou poder voltar? Então. E você tinha 90 dias para decidir o que ia fazer. Exato. Então a gente foi pro órgão de estrangeiros aqui. A gente procurou procurar quais são as possibilidades, porque eu vou precisar de um visto depois que esse visto de turista acabar. E aí eles me optaram pelo visto de estudante da língua. De idiomas. Exato. E aí eu pude tirar isso. Estando aqui como turista, você consegue dar entrada no visto de estudante de idiomas, né? E mais para esse visto, você precisa de uma pessoa que fale no órgão de estrangeiros e assine também que ela é responsável por você. Financeiramente, mas também em outros tipos, como criminalmente, caso se acontecer alguma coisa que a pessoa é responsável por você. Exato. Então ela é responsável 100% sobre mim. Então ela assinou isso e aí eu ganhei o meu visto de estudante da língua. Estudante da língua, mas oficialmente ela era estudante de idioma, mas ela estava com ela, né, na casa dela. Vocês tinham um contrato interno entre vocês de au pair, né? Exato. Que era o que a Lorena ia fazer. Ela ia estudar também o idioma, porque tem essa diferença entre o visto de au pair e o visto de idioma, mas dos dois você tem que estudar o idioma, não tem pra onde você correr. Você vai estudar o idioma de qualquer jeito. E para tirar o visto de estudante de idioma, você precisa ter o Anmeldung no curso de alemão, que seria o cadastro nesse curso. Uma declaração, você precisa mostrar para o órgão que você está registrado num curso de idioma de tantas horas, tudo especificadinho. Exato. Então, eu cursei o curso intensivo de A1, A2, B1. É normal, né? Bem normal. Era diário na parte da manhã e na parte da tarde eu ajudava com o que eu podia na parte da tarde, com as meninas, depois na escola. Na parte da tarde você tinha a sua rotina diária como au pair, né? E de manhã o curso de idioma. Que no final o au pair também é isso, é você cuidar das crianças, né, de uma família estrangeira, porque oficialmente as crianças são alemães, e aí você cuida das crianças e você tem esse tempo que você tem que estudar o idioma. Oficialmente o au pair é isso. E o au pair você pode também fazer até 26 anos de idade, é o prazo de 18 a 26 anos, é o limite que você tem.
Infelizmente, o au pair, ele tem essa, essa, essa janela de tempo, né? Entre 18 anos e 26 é o prazo que você pode fazer o au pair. E aí vocês tinham esse contrato. E como que era, tipo, o que tinha de benefício com esse contrato, né, entre vocês de au pair? O que era, tipo, o que você ganhava, o que você tinha que oferecer e tal? Então, o combinado com a gente era muito tranquilo, a gente se deu muito bem nos primeiros meses, como turista, quando eu estava aqui como turista. Então ela conversou comigo e falou: olha, eu preciso de ajuda durante a semana, eu trabalho de casa, mas eu tenho reuniões e as meninas não podem Trabalhar, né, e tal. interferir e tudo mais. Eu tenho uma cachorra, precisa andar com a cachorra e tudo mais. Arrumar o quarto das meninas, ajudar elas com os deveres de casa, caso elas tenham. Passear Brincar as com elas, meninas, né? exato. E ter esse tempo até o final do turno do trabalho dela, no caso. E os finais de semana, o que não era, por exemplo, no au pair, os sábados as au pairs trabalham e os domingos têm livres. O nosso combinado era que todo sábado e domingo eu teria livre e eu só trabalharia de segunda a sexta. Isso foi o combinado nosso bem no início, e isso eu fiz de tudo para conseguir manter isso, de eu ter livre esse sábado e domingo. Morar na casa de uma pessoa para quem você trabalha, você não consegue relaxar, você não consegue ter esse: "Ok, agora é a minha folga". É porque você tá ali, então é um trabalho você tá ali praticamente 24 horas. Exato, Não que você trabalhe 24 horas, né? Mas é um exato, trabalho 24 horas porque você tá ali o tempo todo. exato. Você não sai e vai pra casa igual um trabalho normal, que você fica tantas horas, aí depois você sai daquele ambiente que na sua cabeça é o seu trabalho e você vai pra casa. Você tá ali, então na tua cabeça você tá trabalhando 24 horas. Exato. Então era assim que eu tinha cursos, por exemplo, das 8 até as meio-dia, demorava mais ou menos em torno de 1 hora até eu chegar em casa. Quando eu chegava em casa, já tinha que fazer o almoço para as meninas, buscar elas, andar com a cachorra, arrumar o quarto delas, preparar as coisas para brincar com elas e tudo mais, até a mãe terminar o trabalho, que era por volta das 6, 7h30 da noite, que poderiam durar um pouco a mais por conta de reuniões e tudo mais. Caso a mãe também tivesse algum compromisso durante a noite, ficar com as meninas. Então era. Mas era tudo acordado, né? Tipo, Era tudo Lorena, tal acordado. dia eu vou precisar disso e tal. Depois não. Oi? Exato. Essa parte a gente não conta. Então, era essa parte do dia que eu trabalhava, às vezes ia até às 6 da noite, às vezes até às 7, às vezes até às 8, mas era sempre acordado entre eu e ela. E como que era, tipo, o que estava incluso? Você tinha que comprar sua própria comida, estava incluso, ela tinha que te fornecer? Porque normalmente eu sei que o oficial do au pair é que tem alimentação inclusa, o curso de idioma também a família tem que pagar e você também recebe um auxílio financeiro, né? No visto oficial do au pair. Eu sei que vocês tinham um acordo também, mas como era com você exatamente? Era igualzinho no au pair? Então, eu recebia 260 euros por mês. De ajuda de custo? De ajuda de custo, exato. Comida, eu não precisava pagar. Caso eu quisesse comprar alguma coisa na rua para eu comer, eu poderia comprar. Mas caso Em casa comida, você comia. café da manhã, almoço, janta, era tudo por conta da família. Eu comia simplesmente com eles. Curso de alemão era até um certo valor, a família pagava esse curso. Caso fosse um pouco a mais do valor estabelecido, eu teria que tirar do meu dinheiro Dos 260, né? dos 260. Mas o transporte público também, o que era um pouco salgado, isso a família também me pagava. Seguro-saúde também, que é muito importante aqui na Alemanha. É obrigatório, né? Tem que ter seguro-saúde, ela pagava também. Então tinha os benefícios igualzinho no visto do au pair, apesar de vocês não terem oficialmente esse visto, mas vocês tinham um acordo de au pair, que é importante.
ter tudo certinho de vai trabalhar de que horas até tal hora, mas essa é a regra do au pair. Você vai para casa de uma família estrangeira, onde você vai aprender o idioma, o visto é para isso, é para você aprender a cultura do local, por isso que você tá ali imerso, né, dormindo e acordando com a família. E aí tem os poréns, né? Os poréns que eu digo as outras coisas que você tem que fazer, cuidar das coisas das crianças, buscar elas, brincar com elas e etc. O que você acha que foi muito difícil para você na adaptação do trabalho como au pair? Eu acho que foi muito difícil para mim na época do corona, do lockdown, que a gente não podia ir para lugar nenhum, as escolas tinham fechado, as creches tinham fechado, então as crianças estavam 24 horas por dia em casa. É verdade. A mãe precisava trabalhar, então... Porque como ela trabalhava de home office, ela podia continuar trabalhando. Ela podia continuar trabalhando de casa, eu tinha que ficar com as meninas, então era bem, bem estressante. Na época também eu não tinha o curso de alemão, porque nenhuma escola estava aberta e não tinha essa opção online de fazer o curso de alemão. Eles começaram depois, né? Se adaptar. Bem depois. Então a gente tinha combinado, não foi assim, você precisa trabalhar. Foi combinado de eu trabalhar mais horas. Então, a partir do momento que as meninas, não que as meninas acordassem, mas a partir do momento que a mãe precisasse começar a trabalhar, eu já tinha que estar trabalhando ali com as meninas, eu tinha que estar com elas até a mãe terminar o trabalho dela. Porque o antes elas ficavam parte de um período na escola, e aí você não estava oficialmente, assim, trabalhando com elas em si, apesar de você fazer outras coisas, mas a partir do momento que elas estavam 24 horas em casa, você tinha que estar ali disponível, né, esse momento. 8, 9 horas por dia. E foi muito desgastante isso no início, porque as meninas não tinham confiança em mim, era uma pessoa que elas não conheciam, elas procuravam sempre pela mãe, eu sempre tinha que estar ali tentando, hey, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. E a gente não podia sair de casa, então era para as meninas também uma coisa muito, muito nova. Era para todo mundo muito difícil, né? Exato, e a mãe precisava trabalhar, e as meninas sempre corriam para a mãe, tentavam buscar ela. E era uma situação muito, muito chata e eu me sentia super desconfortável porque as meninas não tinham nenhuma confiança em mim por eu estar lá por ser só nova, uns né? dias. Então, tipo, eu entendo completamente. As crianças eram muito pequenas, as crianças tinham 4 anos. Não Então, entende, né? Tá uma pessoa estranha e aí ela quer brincar com você e você fala, eu não conheço ela. Exato, e tem algum problema, corro pra mãe. Não corro pra pessoa que eu não conheço. Me fala o que você tem, assim, de positivo que você tirou dessa experiência, porque você falou que foi uma experiência muito difícil por conta desse tempo que as meninas estavam todas as duas dentro de casa e vocês não podiam sair, vocês não podiam ir num parquinho brincar, vocês tinham que ficar ali uma olhando pra cara da outra 24 horas por dia. Teve esse momento ruim, e não é o normal, né? Porque o normal é outra situação, mas essa foi a experiência dela, e assim, cada experiência é uma. O que você tem de bom que você falou? Isso eu trouxe do au pair. Isso eu trouxe do au pair. Bom, para não ficar tão desgastante, sempre tinha uma hora onde as meninas podiam assistir televisão, uma coisa que alguns pais não gostam. Não permitem, né? Não tem telas, não existe isso. Mas para essa ocasião a gente teve que fazer uma exceção e aí a gente disponibilizava as crianças terem 1 hora de televisão, aí a gente assistia um filme com elas. Então era um momento mais tranquilo do dia, quando elas estavam Mas isso também proporcionava um pouco de contato entre vocês, né? De aproximação. Exato. E era muito tranquilo, muito divertido assistir um filme com elas, e elas se aproximavam mais de mim quando elas estavam com medo por causa de alguma caractere do filme, aí me abraçavam e pediam pipoca, e era muito divertido também. Mais tarde, com o tempo, conhecendo as meninas, conhecendo o estilo delas e como que era mais fácil lidar com a situação de cada dia, eu fui criando estratégias que funcionavam entre a minha relação com as meninas, entre eu e elas. O que funcionava mais, por exemplo, quando a mãe tinha que viajar ou não estava em casa,
E eu passava a noite inteira com as meninas. Quando elas acordam, por exemplo, elas acordam às 5 da manhã, e aí elas querem ver o iPad delas, e querem ver a série delas que elas têm direito de assistir. Quando elas acordam muito cedo, pra gente conseguir dormir um pouquinho mais. Mas tem até um certo horário, por exemplo, a limite, partir né? das 6 da manhã, que não é muito tarde. Às 6 da manhã, elas conseguem assistir a série delas, que elas gostam, Uhum. até umas 7 da tarde. 7 da tarde. Meu Deus, Até umas quando 7 assiste, da... como assiste? Até umas 7 da manhã. E aí, às 7 da manhã, a gente levanta, faz o café da manhã, toma café da manhã juntas. E para essa técnica, porque as meninas com 5 anos de idade, elas não conseguem ler o relógio, ok? Quando é 6 da manhã, Você tem para as que falar. meninas é sempre, uau, ok, que horas são? O que são horas? Tipo, então eu bolava uma estratégia, ok, no iPad, quando o iPad tá em pé, eu colava um post-it onde estava o 0, e aí eu falava, ok, tem que estar esse número aqui, o número 6. Eu colava o número 6 na porta do guarda-roupa e eu falava, quando esse número estiver aqui no iPad, tava bonitinho, vocês podem assistir a série. E elas faziam isso, elas esperavam até dar o número 6 pra assistir a série delas no iPad. Então era uma coisa que super funcionava. Quando a mãe delas viu também, ela achou isso fantástico, ela aderiu também. E isso vem com o tempo. Então, Quando você o ponto conhece. positivo foi que você aprendeu com o au pair a criar estratégias para a situação que você estava vivendo, né? Isso foi algo que você trouxe, assim, para a vida, porque são coisas que você tem que pensar. O que eu posso fazer nessa situação para resolver esse problema, né? Então, você criou uma estratégia para resolver essa Exato. questão. E saber lidar com cada situação, porque tem crianças que fazem manha e você não sabe como lidar, ok, no meio do parque as crianças começam a chorar e você não sabe, ok, o que eu tenho que fazer. Então foram situações também que eu aprendi ali, ok, como que eu tenho que lidar, ok, tem que ser um pouco rígida, tem que ser um pouco mais carinhosa. Então são Em que coisas que a momento, gente né, que eu vou ser conhece. rígida, em que momento que eu vou acolher elas, né? Exato. Qual é o tempo, ok, agora acabou com a brincadeira, agora é sério, agora tem que arrumar o quarto, agora tem que fazer o dever de casa. Então isso a gente aprendeu com o dia a dia, conhecendo elas me conhecendo e eu conhecendo elas. Porque a criança, ela testa também, né, os limites. Elas te testam pra saber até onde você permite, até onde você vai. E aí, nesse dia a dia, vocês, assim, se ajustaram, né, uma à outra. Exato. E quanto tempo que você fez o au pair? Fiquei 1 ano e meio. No final do meu au pair, eu já estava muito, muito apegada às meninas. Eu gostava muito de passar o tempo com elas. É claro que cuidar de criança é cansativo, mas eu gostava muito, eu sinto muita É um falta. desafio, né? Muita falta das meninas. Foi um momento muito gostoso e a gente fica com essas lembranças As lembranças pra vida. boas, né? As lembranças boas, exato. Você se arrepende de ter feito au pair? Não. Ou você faria alguma coisa? Não. O que você faria diferente? Isso me mudou 100%. Eu sou uma outra pessoa após o au pair. Eu acho que eu amadureci muito também, porque eu cheguei na Alemanha muito nova. Eu só tinha 18 anos e aí cuidava de 2 meninas. Numa língua diferente. Numa língua diferente. Num país diferente. A gente falava em português, mas mesmo assim, eram 2 crianças que eu não conhecia, não era da minha família, e eu tinha que cuidar delas. Num país que eu não conhecia, numa língua que eu não conhecia. Tava morando com pessoas que você não conhecia. Exato. Com estranhos mas eu amei essa experiência, eu amei essa oportunidade de ter conhecido as meninas, de ter crescido De experiência, né? de experiência. Porque não é só uma experiência profissional, é uma experiência de vida, né? Porque você sai dali do teu conforto, que eu digo de conforto, não é de conforto financeiro, sabe? É independente disso, é conforto de pessoas que você conhece, de um ambiente que você tá acostumada, de uma vida que você já sabe que previsível, né? Para um lugar totalmente desconhecido, com pessoas novas, tudo novo. Não é todo dia que a gente tá 100%, não é todo dia que a gente tem paciência, não é todo dia que a gente tá a fim de conversar com outras pessoas. Cada dia é um dia e
quando você mora na casa de uma pessoa que você trabalha, Você trabalha e mora, né? Tipo, tudo a mesma trabalha coisa. e mora, não tem esse dia que você diga, ok, hoje eu não tô afim de falar com Hoje você, eu não quero. hoje eu não quero, hoje eu não tenho paciência, hoje eu não tenho nada, eu só quero minha paz. Isso não tem. Então é uma Então coisa você que aprende você a tem ser que aprender resiliente, né? Que você muda, assim. muito, muito. Tem muitas coisas que eu me arrependo que eu poderia ter agido de forma diferente, mas também teve coisas que eu ouvi e fiquei calada, mesmo ter falado Aham. algo. Então, são situações e situações. Mas te E eu ajuda, né, a crescer. aprendi, exato, eu aprendi, eu cresci. Eu levo muitas coisas pra minha vida atual, coisas que eu quero Fazer no futuro. levar pra minha vida, ou, por exemplo, O dia que não você tiver fazer, filho, você vai recusar. fazer, né? Exato. Você já tem essa experiência, eu só falar com meu filho. Quando for meu filho, eu vou fazer assim, assim, assado. Vou Exato. fazer diferente do que eu fiz, então, talvez, né? Exato. E assim, você indicaria para as pessoas que pensam na possibilidade de fazer uma au pair, talvez não na Alemanha, mas em outro lugar do mundo, né? Porque o mundo é muito grande, tem Uhum. em todo lugar você pode fazer au pair, você pode fazer nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, em Portugal e etc. Você acha que é válido a experiência de sair do teu país, da tua bolha, para mergulhar, né, nesse mundo que é o au pair? Au pair, eu super aconselharia. Você tem duas possibilidades de vir como au pair. Você pode vir com ou sem agência, que a Uhum. agência ela procura família para você, ou você procura por si mesma famílias que possibilitam essa oportunidade de vir para o país como au pair. Uma coisa que eu iria aconselhar seria vir com agência, porque caso não funcione, dê problemas, você tem uma pessoa que tá ali por você e te guia, ok, essa situação não é boa, talvez seria melhor trocar de família e tal. E quando você vem por conta Própria, né? por conta própria, sem agência, então é muito mais complicado. Estando no país, não funciona com a família e ter que trocar de família estando no país Sozinha, onde você não tem apoio, né? suporte, exato. Então, é complicado, eu aconselharia vir com agência. O caso da Lorena foi diferente, porque a gente estava aqui, né? Ela meio que, se acontecesse alguma coisa, ela tinha gente a quem recorrer. E também a gente já conhecia a família, era outra situação. Mas quando você vem direto do Brasil para um outro país, onde você não conhece absolutamente ninguém, você vai direto para casa da família e você não tem a quem recorrer caso aquilo não seja o que vocês esperavam, né? O que você esperou, que a mulher falou que é assim, assim, assado, chegar lá um cativeiro, sabe? Exato. E você recorre a quem? Se você tiver feito por você mesmo. É importante mesmo. Você tem uma base. Se você não tem ninguém naquele país que possa te ajudar, caso alguma coisa, né, dê errado, você procurar uma agência, porque você vai ter a quem recorrer e falar, me ajuda, aqui não tá bom, ou tá acontecendo isso e aquilo. Então, realmente é uma dica muito importante. Exato. Outra coisa também que não funciona pra mim, é ter que... Eu tive uma boa experiência, eu só falava português com a família, mas isso também me prejudicou de uma certa forma, de aprender o alemão. Eu demorei muito para conseguir falar em alemão, porque durante as aulas eram 4 horas de aula em alemão e o restante do dia apenas em português, onde eu não tinha a possibilidade de treinar o meu alemão. Então é uma coisa que dificultou muito o meu aprendizado. Eu só consegui realmente falar em alemão quando eu comecei a namorar um alemão, onde eu realmente só falava em alemão com ele e ele me ajudou nesse processo. É sempre casos em casos, tem gente que consegue aprender alemão e falar alemão apenas com um curso e depois falando no idioma normal, e tem gente que realmente precisa daquele contato diário com o alemão e treinando, que foi o meu caso. Então, para mim foi um pouco mais complicado por essa questão da família ser brasileira, por eu estar ali falando português. Era lockdown, era o corona, então eu não tinha essa possibilidade de ir para a cidade, para Conhecer ir em cafés, gente. para conhecer outras pessoas, para falar em alemão. Então eu estava ali meio que em uma bolha na casa, onde a gente só falava em português, não podia sair de casa. Quando a gente saía de casa era só pro mercado, e a gente eu ficava meio que na mímica,
apontando para as coisas, para o que eu queria. Então, o meu curso também de alemão era online, o que dificultava mais ainda, porque quando você não consegue falar, você realmente não fala porque você está ali online, então... Online acho que é muito mais difícil do que pessoalmente, né? Porque É pessoalmente muito você acaba difícil. tendo que falar qualquer coisa. Agora É online muito difícil. é mais Então, difícil. esse contato diário com o alemão, com a língua, com outras pessoas, é muito importante para o aprendizado de alemão, ainda mais se você quer continuar na Alemanha após o seu ano de au pair e fazer um curso, talvez um curso técnico, ou fazer uma faculdade. Então é muito importante esse contato diário com a língua para você ir treinando seu alemão, porque no final, quando você for fazer um curso ou fazer uma faculdade, você precisa da prova oficial da língua de alemão em fala, escuta, escrita. É. Ouvir, né? Falei. Escuta. E falar. E falar. Ouvir. É muito importante. Então, todos os dias, contato com a língua. Pode ser também dos filmes, séries. É importante. Redes sociais de pessoas que falam o alemão. No TikTok, por exemplo, tem a legenda que traduz tudo para vocês. Então, tipo, realmente ter esse contato diário. Então, então a gente pode dizer que para você um dos pontos negativos de ter feito o au pair com essa família em específico foi o fato de vocês falarem português, o que acabou atrasando um pouco o seu aprendizado no idioma, né? Não só por conta de falar português, mas obviamente todo esse contexto de estar no lockdown, onde você não conseguia sair, então você ficou ali na bolha. Talvez se você tivesse numa bolha, numa família que só falasse alemão, seu alemão ia decolar, porque você estava ali 24 horas por dia, trancada com a família, só falando em alemão. Exato. Né? Então foi para você um ponto negativo. Exato. No final do meu ano do au pair foi um pouco complicado a minha relação com a família. Eu já estava meio que cansada. Desgastada, né? Exato. A relação não estava indo muito bem e tal. Então a gente meio que perdeu o contato após o meu ano de au pair. O que é muito comum também. muito Depois que comum. você passa 1 ano e meio morando ali e trabalhando ao mesmo tempo, das pessoas, do desgaste natural da relação, porque vocês estão ali juntas. Você né? tem uma relação de amizade com a família, mas também, é claro, de trabalho. Então não é só amizade, aquela comunicação, mas também de trabalho. É difícil separar, você tem né? que separar isso completamente, mesmo morando com as pessoas. Então é realmente muito complicado. Infelizmente não funcionou para mim e para a família no final. A gente perdeu completamente o contato. E é claro, eu sinto falta das meninas, a gente não tem mais contato, infelizmente. Mas eu levo as experiências boas comigo. Tenho muitas, muitas boas memórias. E foi um ano realmente inesquecível, onde eu passei muito por altos e baixos. Nossa. Eu falo, a gente vai ficar os dois. A gente vai ficar o ano todo aqui contando, exato, né? Exato. Todos os perrengues, Mas situações. Exato. Mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que foi uma das únicas boas decisões que eu tomei na minha vida. De ter me dado essa oportunidade de ter dado esse passo. Porque não é fácil você falar, ok, eu vou largar o que eu tenho, eu vou abrir mão da minha família aqui, de estar no meu conforto da minha família e ir para um lugar que eu não conheço e começar tudo do zero, exatamente. Que você não conhece ninguém. Ou no meu caso, eu conhecia a minha tia, mas ela tinha que trabalhar. Então a gente não tava todo dia juntas. Exatamente. Então. Ela não tava fazendo au pair pra mim. Ela tava fazendo au pair. E a gente morava em cidades completamente diferentes. A gente se via às vezes, né? A gente se via às vezes uma vez por mês, às vezes, 2 vezes, mas no máximo. Então, eu tinha que trabalhar normal, eu tinha que fazer o meu curso. E é claro que para eu ganhar um outro visto, eu tinha que estar com um alemão bom. Então, é aquela roda de rato, né? Porque você sai de um visto pro outro, você tá sempre pensando, meu Deus, e agora qual vai ser meu próximo visto? Ainda que você tenha acabado de pegar o visto, você já tá começando a pensar, esse visto tem data até tal quanto, o que eu vou fazer depois? É sempre essa tortura, né? Essa pressão, né? Do visto. Ok. E agora? O que eu faço?
depois. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Mas deu certo, deu certo. 5 anos e meio e eu ainda tô aqui. E ainda tá aqui. Pensa em ir embora. Pensa em ir embora, voltar pro Não, Brasil. não Lorena penso já em está embora. alemanizada. O alemão já tomou conta dela. Tudo bem que ela namora um alemão, ela tem muito contato com a família. Tô noiva. Ela tá noiva, gente. Ela não namora mais, falei errado. Ela está noiva de um alemão. Ela já tem muito contato com a família. Então, tipo, como ela chegou aqui muito cedo, muito jovem, né? Com 18. Agora você tá com 24, né? Uhum. E já tem muito da cultura, né? Você já pegou muito da É. cultura. E aqui, você pode falar então que aqui é seu lar. É, exato. Ai, é a primeira pessoa que fala que quer ficar aqui pra sempre. Ninguém quer. Mentira. Não, mas são casos e casos, né? Cada um tem. Talvez o seu objetivo quando veio pra cá era simplesmente conhecer um pouco da cultura e ver o que ia Uma outra dar. língua. E talvez daqui pra outro lugar, Aham. mas acabou que a vida ela caminha de um jeito diferente e você se apaixonou não só pela Alemanha como pelo alemão. E aí vai ficar pra Vou sempre. ficar. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. O vídeo de hoje foi essa experiência incrível da Lorena. Foi diferente das outras experiências que eu já vi na internet por conta desse tempo, né? Que ela teve que ficar trancada e tal. Todas essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar aqui o TikTok da Lorena, porque a Lorena é um pouco low profile, igual o namorado dela é. Ela Nem pegou. ele tem TikTok. E viu ali, nem TikTok tem, não tem nada, mas ela tem o TikTok no mínimo. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica para a Lorena nesse período de au pair dela, que ela não tenha falado aqui, porque obviamente o tempo é muito curto, não dá para falar todas as experiências e tudo que viveu em um único vídeo. Então, se você tem alguma pergunta muito específica sobre o tempo de au pair, você pode escrever para ela lá na rede social dela, pode escrever aqui no vídeo também, que nós vamos ler. A Lorena vai ler, vai responder também vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar o like, ir lá na rede social da Lorena e começar a seguir ela, porque se vocês forem lá, talvez ela comece a postar mais coisa aqui da Alemanha, porque ela é low profile, então quem sabe, né, a gente vença ela pelo cansaço. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.